Dê like nesse vídeo, por favor, inscreva-se no canal e seja feliz. Mas antes para o pessoal ter uma ideia, né, vamos tentar contar um pouco a história, porque provavelmente muita gente só ouviu falar do James Webb talvez esse ano, né? Talvez até agora, esse mês e coisa perto aí, porque tá toda essa confusão sobre o seu lançamento. Mas é o seguinte, para começar a história do James Webb. Lá em 1990, a NASA lançou o telescópio espacial Hubble, o Hubble aqui, ó, que foi lançado pelo Discovery e tudo mais. O telescópio está funcionando até hoje, 31 anos no espaço. E, como eu falei, né, o Hubble ele não foi tão bem assim no começo. Na verdade, a NASA, quando lançou o Hubble, ela não testou o Hubble como deveria ser testado, e ele subiu com mega de um problema no espelho dele. E qual que era a vantagem? A vantagem é que o Hubble está aqui a 400 km de distância, né? E ele foi feito para ser atualizado. Então, a montagem, o design do Hubble é totalmente diferente. Então, o pessoal conseguiu, construíram um equipamento, que é um óculos, né? Chama COSTAR. Foram lá substituir o Hubble e o Hubble virou aí o telescópio de sucesso que é até hoje. E também tinha os ônibus espaciais, né? Que conseguia levar os astronautas até o Hubble, além da órbita que ele está, né? Que permitia que fosse até lá para consertar caso acontecesse algum problema. É isso mesmo. Além do Hubble estar perto, né? O ônibus espacial tem uma coisa, galera, que é o seguinte, pouca gente fala, na verdade, qual que era a grande vantagem do ônibus espacial. Vou pegar até esse aqui pequenininho para vocês verem. Qual que é a grande vantagem mesmo do ônibus espacial perto de qualquer outra nave? É que o ônibus espacial ele tinha uma capacidade dos astronautas trabalharem dentro aqui do cockpit, pressurizado e fora. Ele tinha um negocinho aqui no meio que é chamado de airlock, que faz com que o astronauta possa passar daqui de dentro para fora. Essa, na verdade, talvez seja a grande vantagem do ônibus espacial perto de cápsula. A Crew Dragon, o cara só pode ficar dentro dela. A Soyuz, o cara só pode ficar dentro dela. Não tem um lugar que ele possa sair e depois ele voltar. E isso fez aí com que o Hubble, na verdade, ele, desde o início, ele seria lançado pelo ônibus espacial e o tamanho dele, ele tem aquele tamanho justamente para encaixar no compartimento de carga do ônibus espacial. Então ele foi feito todo bonitinho para aquilo ali. Mas aí o que acontece? A NASA, ela tem todo início de década. Então, se você pega lá 1960, 1970, é sempre no 1, tá? É 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 e 2021. Teve agora, até que faz pouco tempo. Eles fazem um documento que é onde eles listam tudo que vai ser feito na próxima década. Tudo que eles querem fazer. Então, o Hubble entrou numa dessa, lá da década de 70, para vocês terem uma ideia. O Hubble, ele foi, vamos dizer, vislumbrado, tá? Então, em cada década, eles têm grandes projetos que são colocados ali para ser trabalhado. E o James Webb nasceu, na verdade, numa dessa aí. Tá? Ele nasceu nesse planejamento aí do ano de 2001. Olha que legal, hein? E ele não chamava James Webb. Ele tinha um outro nome. Na verdade, James Webb foi muito depois. Tem até a polêmica com o nome. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Ele chamava Next Generation Space Telescope, ou seja, telescópio espacial de próxima geração. Por quê? Porque ele iria, na época, né, e até há pouco tempo, todo mundo falava, ele vai lá substituir o Hubble e tal e coisa, e não sei o quê. Mas não é substituir, né? A gente já falou várias vezes que ele vai complementar o que o Hubble estuda. Mas ele era muito diferente, tá? Ele é, na verdade, muito diferente do Hubble, e nós vamos falar algumas diferenças. Mas só para completar essa história, para quem existe esse livro, tá? Que é o Next Generation Space Telescope PDF, você baixa ele, tem tudo explicadinho lá. O James Webb original, ele teria 10 metros de diâmetro o espelho dele, olha que maneiro, 10 metros de diâmetro. E outra coisa, seriam 2 telescópios, o James Webb para ficar na órbita e um telescópio para ficar na Lua, que ia ter 16 metros de diâmetro. Esse da Lua aí, ninguém nunca mais nem falou nele. E o James... Muita gente nem sabe desse telescópio, inclusive. Muita gente, só quem leu, né? Da ideia desse só telescópio. quem leu esse documento aí que sabe.
E o James Webb ia ter 10 metros de diâmetro, e aí agora ele tem aí, no final das contas, 6,5 metros. Então esse é o início da história, vamos dizer assim, do James Webb. Começou com essa ideia e, vamos lá, a primeira data que ele seria lançado, que existe aí... Previsão de lançamento do James Webb. A primeira previsão que foi anunciada, se você pegar aí, é de 2007, para vocês terem uma ideia. 2007. Ou seja, se ele for lançado agora, em 2021, vão ser nada mais, nada menos que 14 anos de atraso desde a primeira data ter sido anunciada.